Olá, alunos da Rede Jaboatão. Eu sou a professora Bruna Raquel e vou estar com vocês dando aula do 4º e 5º ano de língua portuguesa. A aula de hoje vai ser uma grande piada, anedota. Que isso, professora? Vamos ver agora que vocês vão entender um pouquinho. Vamos rir um pouquinho, né? Olha o emoji aí já dizendo o que a gente tem pela frente. Vamos assistir o vídeo? Com esse vídeo vocês vão entender melhor do que será a aula. Piada do mês. Ele vai ter que me pagar. Assim vai! Senhor Benedito, que fique bem claro aqui neste tribunal. Meu cliente e o senhor envolveram-se em um acidente, correto? Correto, sim, senhor. Meu cliente com seu carro e o senhor com sua carroça, correto? O senhor tá certo. Então que fique claro aqui, senhor Benedito, o que o senhor quer? É que deu uns probleminha na minha coluna e eu fiquei 6 meses sem trabalhar, homem. Então eu acho justo receber um dinheirinho, pois eu fiquei esse tempo todo sem ganhar. Problema na coluna, meu caro, mas no local do acidente o senhor não declarou ao policial que estava bem? Palavras do senhor. Nunca me senti tão bem em minha vida, correto? Disse sim, senhor, minhas palavras é essa aí. Então por que o senhor mentiu? Uai, isso é porque quando o policial chegou no local, ele foi lá ver meu cavalo. Meu cavalo tava capaz quebrado lá no acostamento. Ele pegou o revólver e deu um tiro na cabeça dele. Claro, o animal estava lá agonizando. Foi justamente. E ele saiu, foi lá ver meu cachorro. Era uma sangueira danada, o cachorro se estribuchando. Ele acertou na cabeça do meu cachorro outro tiro. Aí ele veio com aquele revolvão pra riba de mim e falou assim: "O senhor tá bem?" E eu a respondi: "Eu nunca me senti tão bem na minha vida, homem." Eu não sou besta. E aí, entenderam porque a aula de hoje é uma piada? Vamos aprender um pouquinho do que são anedotas e piadas. Vamos para o conceito? Vamos primeiro para o conceito de anedota. Anedota é um gênero textual que apresenta narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano, que surpreende o intelector. Ele relata uma história curiosa ou engraçada que geralmente tem o intuito de provocar um riso. A que a gente viu agora, ela tinha esse diálogo, né? E a função justamente é de provocar um riso, né? E agora a piada, que vocês conhecem muito bem. É algo que se conta ou que acontece e que tem graça. Pode se tratar de uma expressão espontânea ou de uma breve história que dá vontade de rir. A piada pode ser oral, escrita ou gráfica. Também tem piadas que são contadas, pode estar em música, pode ser só uma imagem que a gente acha engraçado, ok? Então, muita gente pensa que anedota e piada são a mesma coisa. São bem parecidas, mas tem algumas coisinhas diferentes que a gente ao longo da aula vai aprender. Função social. A função social de ambas é essa. Transporta através do riso uma expressão sobre de diferentes formas de comportamentos e expressões da vida. A piada, né, do início do vídeo trazia uma situação do cotidiano, né, um acidente bem chato, mas que a pessoa que estava com dor preferiu dizer que não, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com os animais. É uma história triste, mas que da forma que é tratado fica engraçado, né? Característica do gênero anedota. A primeira característica é narração relativamente curta. Então, vocês viram que é bem curtinho, logo começa, logo acaba. Textos populares. Serve para descontrair. Autoria desconhecida. Eles nunca têm lá autor, nada não. Você sempre vai ter a piada, mas a gente nunca sabe quem criou aquela piada ou aquela anedota. Linguagem simples e coloquial, a gente viu no vídeo que a linguagem utilizada entre os dois personagens era uma linguagem bem fácil de ser compreendida. O humor e ambiguidade. O que seria essa ambiguidade? É o duplo sentido. A gente pensa que quer levar por um lado, mas tem outro lado. A gente vai estudar bem mais aprofundado já essa parte de ambiguidade. Sarcasmo e ironia, que era a cara do personagem do vídeo, né? Aquele sarcasmo, aquela ironia. Eu sou besta, né? Quando ele termina. O enredo simples é algo que não tem muito enfeite, é bem simples, bem curto.
presença do discurso direto de situações cotidianas. Como eu tinha falado, traz uma situação do dia a dia, né? Que geralmente acontece um acidente de trânsito envolvendo pessoas, né? E que depois vai lá reclamar, né? De algo que teve prejuízo. E agora a característica do gênero piada. Brevidade, é bem curta. Função lúdica, que no caso traz, né, a imagem do que está acontecendo naquele cenário. Efeito surpresa, poucos caracteres, ou seja, poucas palavras, é bem curtinho. E caráter social, geralmente tem um caráterzinho social, traz algo que está acontecendo no dia a dia. Aqui a gente vai ver uma anedota. Deixa eu fazer a primeira leitura, depois a gente vem para a estrutura. Professora preguiçosa. Joãozinho, ansioso pela sua nota do teste, perguntou para a professora. Professora, a senhora já corrigiu os testes? Não, Joãozinho, tenho várias turmas. E a professora continua normalmente a aula. A turma, fizeram os trabalhos de casa? Imediatamente, Joãozinho responde, não, temos vários professores. Aí, vamos para cá, em cima, né, o título da piada. Todo o contexto, né, que a gente vai trazer um enredo em forma de diálogo. É a conversa entre a professora e João. E, como sempre, na maioria, a autoria desconhecida. A gente não sabe quem escreveu essa piada. Então, assim, eu sou péssima contando piada, mas é engraçado, né? A Joãozinho ali tentando escapar de uma situação, né? E a segunda é a estrutura da piada, né? Boa tarde, estou à procura do livro O Político Honesto. Ficção científica, no segundo corredor à direita. Então, traz, né, isso é uma piada, um enredo em diálogo, né, tem duas pessoas conversando, não tem autoria e traz, ou seja, aquele contexto social que a gente estava falando, né, dando uma alfinetada, né, nos políticos, ou seja, é algo tão surreal, né, um político honesto, que o livro vai estar em ficção científica. Agora, um pouco da história, né, a etimologia do termo anedota vem do francês anedote, que deriva do grego anedocta, que significa algo ou coisa impublicável. Ou seja, o que o pessoal tem medo de publicar, né, ou de falar, utilizava da brincadeira, da anedota, para dizer, depois dizer é brincadeira, é só uma piada, né, é só uma anedota. No século XII, Santo Tomás de Aquino já escrevia que brincar é necessário para levar uma vida humana, defendendo que as piadas seriam importantes para expor as forças do espírito. Veja só, ele utilizava, né, a forma de, como eu disse, de se expressar de maneira mais leve, né? Eu critico, dou uma opinião utilizando de uma forma mais leve. Agora vamos para a diferença para ficar mais claro, né? Anedota e piada são o mesmo gênero? A gente já está vendo ao longo da nossa aula que eles não são o mesmo gênero. Piada é uma breve história de final e às vezes surpreende, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas, em quem envolve a piada é direta e objetiva. Lembra do político? A do político foi bem direta e objetiva. Já a anedota lá de João é um pouco mais comprida, mais demorada. A anedota, pormenor curioso e pouco divulgado, que ocorre em segundo plano numa narrativa sobre um certo personagem ou evento histórico. Segundo o dicionário online de português, a anedota é um tipo de narrativa que apresenta um duplo sentido. Agora a gente vai para entender um pouquinho esses duplo sentido, né? Aí eu trouxe algumas frases aqui que a gente vai começar a perceber. Eu até faria uma piada sobre os políticos, mas eles roubariam a graça. Olha o duplo sentido, né? Levando o termo, né, que infelizmente no Brasil a gente tem esse pensamento, né, que todo político é ladrão. Então, roubariam a graça está aí trazendo esse peso do duplo sentido, né, do roubar a graça, né, tirar a graça da situação e do realmente o efeito deles roubarem, né? Segundo, nós chamamos de meio ambiente porque já destruímos a metade. Ó, novamente, né, o duplo sentido na palavra, né, no caso meio, né, meio de metade e meio ambiente. E trazendo aquela conclusão que a gente está destruindo tudo, então sempre está aí, aí fica...
Minha namorada deixou um papel na geladeira escrito, acabou tudo. Essa eu amo. Ou o que será que acabou? Então, duplo sentido. Ou acabou o relacionamento deles, ou acabou as coisas que estavam dentro da geladeira. Duplo sentido, a gente não sabe, né? E agora, vamos para um pouco de interpretação. A gente trouxe uma anedota para a gente interpretar, que já foi trabalhada aqui na nossa aula. O texto, né, Professora Preguiçosa. E aqui, por que o título da anedota é Professora Preguiçosa? Porque a professora não dava aula ou não corrigiu os testes rápido, na opinião do aluno. Claro que é... Qual seria? A letra B, né? Não corrigiu os testes rápido. Ele se questiona porque não corrigiu os testes, então, na opinião de quem? De Joãozinho. Então, essa seria a resposta correta, ok? E agora vamos para mais um vídeo, espero que vocês gostem. É de um conterrâneo de vocês, né? Na realidade, são 2 conterrâneos, Caju e Castanha. Vão entender e depois a gente volta para falar um pouquinho mais, tá ok? Um compadre meu chamado Alegria, disse que uma vez ligaram para ele e falaram assim: Alegria, sua sogra morreu, rapaz. O que a gente faz? Embalsama, enterra ou o que faz? Ou queima ela. Faz as 3 coisas, não facilita com essa velha, não. Mas vamos ver agora como é que esses 2 caboclos que vêm aí acham da sogra um e o outro. Vamos lá, Caju e Castanha. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Eu posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho. Se eu preciso, ela ajuda. Não faz nenhum empecilho. Minha sogra de verdade, com toda sinceridade, me trata como seu filho. Eu gosto da minha sogra, quanto mais longe melhor. Tem gente que puxa o saco, faz da sogra o seu xodó. Se sogra for companheira, aí eu digo com alegria, me deixa vivendo só. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra não é santa porque não tá no altar. Nunca reclamou de mim, só sabe me elogiar. Não vive de porta em porta, nunca gostou de fofoca. E sogra boa assim não há. Minha sogra é alta e magra, se parece uma vareta. Em tudo mete o nariz, pensa numa véia xereta. Adora smoke e terno, se ela chegar no inferno, assusta até o capeta. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é uma joia, é uma barra de ouro. Se a tristeza minha pega, ela vem me dar consolo. Sogra boa igual a essa, quem tem uma sogra dessa tem um enorme tesouro. Minha sogra me humilha no verão e no inverno. Fala que eu sou atrasado, quer ter um genro moderno. Essa peste faladeira, vou cobri-la na madeira e mandar ela pro inferno. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. E não tenho que reclamar, minha sogra é muito bela. Uma coroa enxuta, parece atriz de novela. Se a filha não se cuidar, começa a vacilar, eu caso com a mãe dela. Hoje eu tenho uma sogra, mas preferia não ter. Se ela pudesse, mandava a polícia me prender. Falo e não é segredo, só vou ter algum sucesso quando essa praga morrer. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, Que é encrenqueira e ruim. Desafio. Vamos para o nosso desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de Caju de Castanha, né? Que ele pegou uma piadinha ali e transformou em uma bolada, né? Que foi bem interessante. Vamos para o nosso desafio. Produza uma divertida anedota para contar em sua sala de aula no seu retorno. A gente está retornando nossas aulas, né? 5º ano. Então, elabora uma anedota, né? E leva para a sala de aula para tornar essa volta um pouco mais divertida. Fique com Deus e até a próxima.